E aí, galera do US Futures, beleza com vocês, pessoal? Tranquilidade por aqui. Pessoal, vamos aqui a mais um vídeo explicativo falando sobre imposto de renda. Tá? Eu procurei a respeito de imposto de renda em vários lugares por aí, canais no YouTube, não encontrei especificamente falando do nosso ativo, que é contratos futuros negociados no exterior. Tá bom? Então, não encontrei nada referente a isso. Vou passar para vocês aqui. Outra coisa também que eu não encontrei foi as pessoas falando de legislação, né? Porque é importante a gente conhecer a legislação e saber dos nossos direitos e deveres. Então eu fiz esse primeiro vídeo sobre legislação, vamos falar só sobre legislação, e o próximo vídeo será a parte prática, tá certo? Então vamos lá. Existe um documento aqui chamado Perguntão, tá? Ele tem no site da Receita Federal e eu vou deixar o link desse material aí na descrição do vídeo. Aliás, de todos os materiais que eu usar aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou tentar desmistificar aqui esse conceito de legislação sobre imposto de renda, falando especificamente sobre ativos futuros no exterior. Tá bom? Não vou falar de nada mais. Que mais? Então vamos lá. O Perguntão é um documento onde existem perguntas e respostas referentes a qualquer coisa sobre imposto de renda. Tá? Então, se você tiver uma dúvida sobre o seu imposto de renda, você virá aqui no Perguntão. Tá? E aí você procura a sua pergunta, né? Olha aqui, então, imposto sobre a renda de pessoa física. Tá? Aí, ó. 2020, todo ano é lançado um novo e todo ano é bom dar uma olhada aqui, ver se não mudou nada. Tá certo? Eu vou direto aqui para as perguntas. Então nós temos aqui, você pode ler a apresentação, missão, caralho, 4 que tiver aqui, mas isso não me interessa. Aqui no sumário você tem um tema e várias perguntas relacionadas a esse tema, tá bom? E quando você clicar aqui é um link que vai te direcionar diretamente para a pergunta e com a sua devida resposta. Tá certo? Tem aqui a legislação, esse daqui é só perguntas e respostas, tá? Na resposta você vai ter o link, não um link propriamente dito, mas dizendo qual é a instrução normativa que se refere a aquele tema que a gente está falando. Bom, pessoal, então a gente vai diretamente para a pergunta 118, tá? Referente a residente no Brasil, rendimentos no exterior. Tudo que eu falar aqui eu vou ler, pessoal, porque é chato pra caramba e vou tentar dar uma interpretação o mais próximo possível do que os caras querem dizer. Tá bom? Então vamos procurar aqui a pergunta 118. Bom, aqui ó, 118. Então aqui ó, residentes no Brasil, rendimentos do exterior. Beleza? Então vamos direto aqui para 118. Então, como são tributados os rendimentos recebidos por residente no Brasil de fontes no exterior? Tá? Cara, vai ser chato esse vídeo, entendeu? Você pode pular diretamente para a parte prática se quiser, tá? Mas eu aconselho que vocês vejam esse vídeo e leiam todo o material que eu deixar disponível aí, porque, cara, você tem que pensar o seguinte: a responsabilidade de declaração do imposto de renda é sua, tá bom? Você pode pagar para outro cara fazer? Pode. Se o cara fizer errado e você declarar, você vai pagar a porra da multa, entendeu? Então, cara, é bom você saber dos seus deveres e direitos, beleza? Então vamos lá. Como são tributados os rendimentos recebidos por residente no Brasil de fontes no exterior? Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente no Brasil, transferidos ou não, pessoal, olha só, transferidos ou não para o país, tá? Para cá, ou seja, se você tem uma conta lá, você recebeu dinheiro lá, você tem que declarar mesmo sem repatriar essa grana, tá bom? Então, tá aqui, ó, transferidos ou não para o país, inclusive de representações diplomáticas e organismos internacionais, observado os acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos. Tem os seguintes tratamentos. Vamos lá.
Primeiro tratamento, ganho de capital. A alienação de bens ou direitos. Pessoal, alienação significa venda, tá bom? Toda vez que eu falar alienação, é venda, tá certo? Aquisição é compra. Alienação é venda, beleza? Então vamos lá. A alienação de bens ou direitos e a liquidação ou resgate de aplicações financeiras, inclusive depósito remunerado. Olha só, pessoal, depósito remunerado, ou seja, isso daqui é, por exemplo, uma conta poupança, uma conta que é aplicada em renda fixa. Isso daí é depósito remunerado, tá bom? Adquiridos a qualquer título, ou seja, qualquer título, seja compra de ações, seja compra de renda fixa, mercado futuro, mercadorias, seja o que for, tá bom? Então é adquirido a qualquer título. Em moeda estrangeira. Bem assim, a alienação de moeda estrangeira mantida em espécie. Isso para você que compra dólar em papel, né? Papel moeda, né? Compra dólar em papel moeda. De propriedade de pessoa física, estão sujeitos à apuração de ganho de capital, sujeito à tributação de forma definitiva, ganho de capital sobre bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira e ganho de capital sobre alienação de moeda estrangeira em espécie. Tá? Então aqui ele está justificando o porquê cobrar imposto de renda sobre as transações ou sobre os rendimentos recebidos do exterior. Tá? Aí ele já fala aqui, ó, consulte as perguntas 601, 602, 3, 4 e 5. Tá bom? Aí, saindo dessa pergunta aí, a gente vai para 122. Cadê a 122? Eu já li todas essas paradas aqui, pessoal, e, cara, alguma coisa nos interessa, outras não. Então, direto aqui na 122, rendimentos oriundos de país que possui acordo com o Brasil. Tá? Então, aqui, ó, como são tributados rendimentos de residente no Brasil recebidos do exterior na existência de acordo internacional? Então vamos à resposta. O tratamento fiscal, inclusive quanto à compensação do imposto pago no exterior, desde que não seja compensado ou restituído no exterior. Então isso daqui é para aqueles recebimentos que a gente paga imposto lá, tá? Então ele fala que desde que o imposto que você pagou lá não seja restituído lá, é aquele pactuado entre o Brasil e o país contratante do acordo. No nosso caso, Estados Unidos, então eles têm lá um acordo que não há bitributação. Tá? Então, aqui está falando que a compensação do imposto pago no exterior, desde que não seja restituído no exterior, é também possível no caso do imposto ter sido pago em país cuja legislação permita a reciprocidade de tratamento. Ou seja, a gente pode deduzir o nosso imposto pago nos Estados Unidos, deduzir aqui. Né, que a gente vai, na parte prática, a gente vai declarar isso daí e ele já vai deduzir também. Tá? Aqui fala dos países que têm um acordo, né? Então, pessoal, os países ao qual o Brasil tem acordo de não tributação, tá? Não bitributação, são esses aqui, tá? E aqui está incluído, ó, a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Eles não aparecem aqui, mas já tem aqui, ó. Tá? Então, como a gente vai para os Estados Unidos, tem algumas coisas aqui que ele fala que a gente tem que pegar a lei, imprimir, anexar e enviar junto. Então, para os Estados Unidos, a Alemanha e Reino Unido não precisa fazer essa parada que está escrito aqui. Tá bom? Então, vamos aí para a próxima pergunta, 122, 124 é a nossa pergunta. Está aqui. Pergunta 124, residente. Né? Para nós que somos residentes no Brasil, lucros de empresas no exterior. Então, qual é o tratamento tributário dos lucros e dividendos recebidos por residente no Brasil de empresa domiciliada no exterior? Então, isso daí é mais para quem tem participação societária em empresas no exterior. Né? Ou ações também. Tá? Então, os lucros e dividendos recebidos de empresa domiciliada no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
tá? Ou seja, repatriados ou não, estão sujeitos a recolhimento mensal obrigatório pelo Carnê do Leão e ao ajuste na declaração anual de rendimentos observados os acordos, convenções e tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem dos rendimentos. Os países é aqueles que a gente viu lá em cima, tá certo? Então, você é obrigado a declarar lucros e dividendos, tá? Seguindo aquele esquema do imposto de renda que você vai acabar deduzindo, aquele pago lá, né? E vai ser pelo Carnê do Leão. O Carnê Leão é um aplicativo que a gente não vai olhar, porque a gente não vai usar para declarar ou deduzir, ou seja o que for, para mercadorias e futuros, tá? Que é o nosso ativo. E aqui tem o regulamento, instrução normativa, tudo bonitinho aqui, a lei onde se baseia isso daqui. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção como funciona. 124, aí a gente vai para a pergunta 441. Então, pessoal, depósito não remunerado em contas no exterior. Bora lá. Pergunta 441. Depósito não remunerado no exterior. Como declarar depósitos não remunerados no exterior? Para aqueles que têm a dúvida de que você tem dinheiro numa conta lá, você ganhou ou você depositou lá, não precisa declarar? Cara, precisa sim, ó. Como declarar depósito não remunerado no exterior. O depósito não remunerado mantido em instituições financeiras no exterior deve ser informado na declaração de bens e direitos da seguinte forma. Olha só, em instituições financeiras, não é banco, corretora, companhias de corretagem, seja o que for, entendeu? Instituições financeiras, se engloba todas as instituições. Beleza? Bom, aí aqui ele fala, deve ser declarado na discriminação pelo valor em moeda estrangeira, o banco e o número da conta. Então, você tem que declarar sim, tá bom? Esse daqui é só para justificar, pessoal, a declaração de dinheiro em conta não remunerada. Ou seja, se você colocar dinheiro na conta de uma corretora, mas não operar, mesmo assim você tem que declarar. Porque aquela é uma conta não remunerada, então você tem que declarar de qualquer forma. Tá bom? Então, vamos pular aí direto para a pergunta 446, aplicação financeira no exterior, como declarar? Então, 446, 43, 4, 5, 6. Aqui. Aplicação financeira no exterior, como declarar? Como declarar aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira? Cada aplicação financeira realizada em moeda estrangeira deve ser informada na declaração de bens e direitos. No campo discriminação, informe o valor em moeda estrangeira da aplicação financeira existente em 31 de 12 de 2019. No campo situação, 31 de 12 de 2018, isso aqui a gente já atualiza para aquela parte lá que eu falei, né? 31 de 12 de 2019 e 31 de 12 de 2020, tá? Então, vamos sempre lembrar essa parte aqui. Então, aí a gente declara o valor em reais da aplicação existente em 31 de 12 de 2018, informado na declaração do ajuste anual do exercício 2019, se for o caso. Cara, é muito complexo isso, velho, mas já falei, vamos ter que ler. Beleza? No campo situação de 31 de 12 de 2019, ou leia-se 20, informe o valor em reais da aplicação financeira existente em 31 de 12 de 2020, leia-se 20 aqui no 19, cujo saldo deve ser ajustado a cada aplicação. Ou seja, se você tem uma aplicação em uma renda fixa, você colocou mais dinheiro, então você tem que ajustar o saldo. Tá? Liquidação ou resgate realizado no ano calendário 2020, leia-se 20 aqui. Tá? Então, toda vez que você fizer uma liquidação, um resgate ou uma aplicação, tem que ajustar lá. Ver instrução de preenchimento do demonstrativo de apuração de ganhos de capital, alienação de bens ou direitos ou liquidação ou resgate de aplicações financeiras adquiridas em moeda estrangeira. Aqui, ó, a instrução normativa é essa aqui, ó. Tudo aquilo que eu falei para vocês sobre instrução normativa. Beleza? Vamos ver a próxima pergunta, 543. Vamos lá, pergunta 543. Bom, pessoal, aqui, ó, operações sujeitas à apuração de ganho de capital, tá? 543. Beleza? Então,
Vamos lá, direto lá nesse cara. Bom, aqui, ó. Ganho de capital. Chegamos aqui, então, ao ganho de capital. Quem quiser ler tudo, cara, fica à vontade. Tem bastante coisa para ler. Às vezes não entendo. Cara, quando eu comecei a ler essa porra aqui, eu me senti um asno, certo? Me senti um jumento. Porque, meu, que coisa complexa da porra, velho. Vai se fuder, mano. Vai se fuder. Bom, enfim, vamos lá. Então, quais as operações sujeitas à apuração do ganho de capital? Então, aqui ele está falando aqui quais as operações que estão sujeitas no ganho de capital. Tá? Estão sujeitas à apuração do ganho de capital as operações que importem. Vamos lá, complexo agora, hein? 1. Alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos, a sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudição, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. 3. Na alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras de propriedades de pessoas físicas adquiridas a qualquer título em moeda estrangeira. Então aqui justifica, cara, tudo que pode existir de coisas que você faça lá fora, né? Venda de automóveis, compra e venda de imóveis, aplicação financeira em poupança, conta, sei lá, imagina qualquer coisa aí, conta remunerada qualquer que for a título de qualquer coisa, então está tudo englobado aqui pelo 1 e pelo 3, tá? Bom, pessoal, esse é a atenção aqui, regime especial de regularização cambial e tributária RERCT, não nos interessa porque fala de anistia, quem já tinha dinheiro lá fora para repatriar e não pagar, não ser multado, considerado lavagem de dinheiro, essas coisas, tá? Então isso aí não nos interessa, vamos pular direto para a pergunta 601. Tá? Então vamos voltar lá em cima. Cadê? Pergunta 601. Residente no Brasil, bens e direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira. Tá? Essa aqui é a nossa pergunta. Vamos lá. Bom, residente no Brasil, bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira. Tá? Qual é o tratamento tributário dos ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos adquiridos e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira por pessoa física na condição de residente do Brasil? Aqui já entra diretamente naquela parte que eu queria vir direto, mas eu tinha que passar pelas partes anteriores, as perguntas anteriores, para justificar a nossa declaração do imposto sobre a renda. Beleza? Para fatos geradores ocorridos a partir de 1/1 de 2000, ou seja, 2000 foi quando mudou algumas coisas na legislação, e o fatos geradores é o que vai gerar o ganho de capital. Tá? Então a gente vem aqui, ó, as operações que importem na alienação a qualquer título de bens e direitos adquiridos em moeda estrangeira, ações e outros ativos financeiros em bolsa de valores, bolsas de mercadorias e bolsa de futuros ou assemelhadas. Aqui já engloba tudo que tem negociado em bolsa de valores, qualquer ativo, ou em qualquer mercado do exterior e na liquidação ou resgate de aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira por pessoa física na condição de residente do Brasil estão sujeitos à apuração de ganho de capital tributável segundo alíquotas progressivas estabelecidas em função do lucro, de acordo com as 3 situações abaixo. Caralho, mano, cansa só de ler isso daqui, cara. Então aqui, cara, aqui eles já amarram de tudo que você possa fazer que gere um ganho de capital. Beleza? Então, aqui nós vamos ter 3 situações, tá? E eu quero comentar só sobre 2 situações.
Beleza? Então, a primeira situação é bens ou direitos adquiridos e aplicações financeiras realizadas com rendimentos auferidos originalmente em reais. Bom, o que é isso aqui originalmente em reais? Você pega aqui, manda uma quantidade de dinheiro lá correspondente a $1.000. Então, eu enviei lá pelo Remessa Online $1.000. Tá? A origem do dinheiro foi em reais. Então, a gente vai declarar dessa forma aqui, ó. Auferidos originalmente em reais. Tá bom? Essa é a primeira forma que a gente vai fazer a declaração. Tá? Então, vamos ler só essa primeira parte aqui. Operação à vista ou a prazo, né, referente ao ganho de capital auferidos originalmente em reais. Então, na hipótese de bens ou direitos adquiridos e aplicações financeiras realizadas em moeda estrangeira, com rendimentos auferidos originalmente em reais, quer dizer que você ganhou dinheiro aqui de alguma forma, a origem do dinheiro é rendimento em reais, tá? Originalmente. O ganho de capital correspondente à diferença positiva em reais entre o valor da alienação, ou seja, a venda, liquidação ou resgate, e o custo de aquisição, ou seja, a compra, do bem ou direito ou valor original da aplicação financeira, ou seja, valor original da aplicação financeira não é compra nem venda, mas vamos tratar como compra, porque quando você faz uma aplicação financeira, seja ele qual for, é como se você tivesse comprado uma cota daquela aplicação financeira. Beleza? O valor da alienação, liquidação ou resgate, quando expresso em moeda estrangeira, deve ser convertido em dólares dos Estados Unidos. Como a gente já vai falar sobre operações nos Estados Unidos, então a gente precisa converter para dólares dos Estados Unidos, né? A gente já vai direto aqui na cotação de dólares dos Estados Unidos da América. Em seguida, convertido em moeda nacional pela cotação do dólar fixada para a compra, tá? Cotação do dólar fixada para a compra pelo Banco Central do Brasil para a data do recebimento. Tá? Então, isso daqui no caso da nossa alienação. Então, quando a gente vende um ativo, a gente pega a cotação do dólar para a compra. O custo da aquisição, ou seja, da compra, de bens ou direitos, ou o seu valor original de aplicação financeira, quando expresso em moeda estrangeira, correspondente ao valor de aquisição ou aplicação, convertido em dólares, em seguida em reais, pela cotação do dólar fixada para a venda pelo Banco Central do Brasil, tá? Para a data do pagamento. Então, quando a gente compra o ativo, a gente vai converter o dólar pela cotação fixada para a venda pelo Banco Central. Quando for na parte prática eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, na compra, a gente vai pegar a cotação do dólar para a venda e quando a gente vende, a gente vai pegar a cotação do dólar para a compra, tá bom? Então, é complexo, mas é isso aí, tá certo? Então, a conversão, aqui falando de conversão da moeda estrangeira para dólares dos Estados Unidos, é feita pelo valor fixado pela autoridade monetária do país emissor da moeda, ou seja, se você pegar a libra esterlina, então você vai converter libra esterlina para o dólar americano pela cotação do dólar americano ante a libra esterlina, entendeu? Aí não importa se é venda ou se é compra, tá? Porque ele fala aqui, ó. Autoridade monetária do país emissor da moeda para a data do pagamento. Ou seja, vamos supor, você vendeu hoje, sei lá, um ativo de 5.000 libras. Então, você vai pegar esse ativo de 5.000 libras, você vai pegar esse valor, né, e vai converter para dólar dos Estados Unidos com a cotação de hoje, atual. Tá bom? E aí, depois sim, você vai fazer aquele esquema que está falando aqui do valor da alienação, né? Vai converter o dólar, o que foi em dólar americano, para o real brasileiro. Beleza? Agora, exemplo de cotações, tá? Aqui no exemplo de cotações, então, a alienação à vista. Aqui a gente, é um exemplo, tá, pessoal? Então, a alienação à vista em 14/6/2019 por $50.000, ou seja, na venda à vista por $50.000 aqui nessa data, fictício, tá?
de um bem móvel adquirido em 23/3/1999 por 40 mil dólares, ou seja, o cara teve um ganho de 50 mil dólares, também à vista. Tá? Então vamos lá, o valor da alienação, ou seja, aqui ó, 50 mil dólares, valor da venda, tá certo? E aqui 2,85 é a cotação do dólar, tá? Então ele converteu aqui para o valor do dólar, né? O valor do dólar expresso em reais. Então ele vendeu aqui, teve R$ 142.500, certo? O custo de aquisição foi 40 mil dólares, como ele bem coloca aqui, né? E o dólar naquela data lá estava a 1,85. Então ele deu aqui R$ 74 mil e 74.064 reais. Certo? O ganho de capital é o inicial, aqui, né, o valor da alienação, menos o valor da aquisição. Certo? Então, nós temos aqui 142.500 menos 74.064. Então, deu aqui um valor de ganho de capital de 68.400 e pouquinho. Beleza? Então, o imposto devido vai ser calculado dessa forma aqui, ó. Você pega o valor que já foi convertido em reais, multiplica por 15% e vai ter o valor do imposto que você deve pagar. E aí os asteriscozinhos aqui, ó, cotação do dólar fixada para compra, ou seja, quando você vendeu, usa o dólar fixado para compra pelo Banco Central do Brasil para o dia 14/6/2019, que foi o dia da venda do ativo, né, data do recebimento. E aqui, o asterisco 2 é a cotação do dólar fixada para a venda, no caso da aquisição, tá? Pelo Banco Central do Brasil para o dia 23/3/2019, é a data do pagamento na aquisição. Tá certo? Bom, pessoal, só para a gente entender melhor aí o que significa isso, eu fiz aqui uma simulação no nosso ativo preferido. Tá? Então, eu estou simulando aqui que a gente fez uma operação com 2 microcontratos. Tá certo? Então, aqui ó, a gente comprou 2 microcontratos ao valor de 80 dólares. Beleza? E vendemos os 2 microcontratos a valor de 130 dólares. Ou seja, houve um ganho de capital aqui de 50 dólares. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Seria aqui os 130 dólares vezes a cotação do dólar para o dia no valor da compra. Ou seja, eu vendi, uso a cotação do dólar para a compra e a aquisição foi aqui 80 dólares com a cotação do valor do dólar para a venda. Tá certo? É um pouco complexo, mas é assim que a gente vai ter que usar. Isso daqui é só uma explicação, na parte prática vai ser muito mais tranquilo. Tá bom? Então vamos fazer essa conta aí para ver quanto que vai dar, quanto a gente pagaria nesse sistema aqui, ganho de capital originado em moeda nacional. Tá certo? Então ficaria os 80 dólares vezes os R$ 5,3122, tá? Então ficaria esse valor aqui, né? 424,976. Tá? E aqui na venda ficaria assim, então 130 dólares vezes, caralho, 130 aqui, caralho, animal. Então ficaria 130 vezes os R$ 5,3120. Tá? 690,56. Então, 690,56. Beleza? E o saldo total ficaria os 690 menos o 424,976. Tá? Então, esse daqui é o valor dos 50 dólares calculados corretamente no caso do ganho. Tá? E isso daqui vezes 0,15, que é os 15%. Tá bom? Então, esse seria o imposto que a gente pagaria no caso. Aí seria o imposto, o IR, ficaria igual aos R$ 39,83.
colocar aqui, arredondar para 84, vai. Então a gente pagaria aqui RPL, certo? Em real. Beleza? Isso aqui só a título de cálculo, como se faz o cálculo, mas no programa vai ser muito mais fácil, porque o programa já faz isso para você. Beleza? Aqui eu só quero justificar esse cálculo. E no caso aqui de operação à prestação, cara, como a nossa operação vai ser day trade, não importa, mas depois dê uma lida sobre isso daí, tá certo? Tem aqui, ó, no caso de recebimento de parcela, ele explica que é complexo, mas você tem que entender se você faz operações à prestação, tá? Ou seja, você comprou, sei lá, 10 mini contratos para fazer um swing trade, aí o preço andou não sei quanto, você foi lá e vendeu 5, você vendeu 5 mini contratos, tá? Então você vai usar, no caso do swing trade, vai usar aqui a alienação à prestação. Beleza? O segunda opção, o segundo, né, que aquele foi originado em moeda nacional. Agora, os bens e direitos adquiridos em aplicações financeiras realizadas com rendimentos auferidos originalmente em moeda estrangeira. O que seria isso? Então, você mandou lá $1.000, você operou esses $1.000, transformou em 2.000 e repatriou 1.000. Ficou só os $1.000 lá. Tudo que você ganhar a partir desses $1.000 que ficou do ganho é originado em moeda estrangeira, tá? Então aí você vai usar esse esquema de cotação aqui, ó. Tá? Então você vai fazer o cálculo dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, você adquiriu um bem, né, a $50.000 e aí você vendeu esse bem a $40.000. Então, você não vai precisar fazer aqueles dois cálculos da compra do dólar e da venda do dólar. Só faz o cálculo sobre o ganho, né? Então, no caso aqui, como o ganho é em moeda estrangeira, você tem aqui $50.000 que foi o valor da venda, 40.000 o valor da compra. Então, o resultado disso dá $10.000 de ganho. Você vai pegar a cotação do dólar no dia da venda, tá? A cotação que é a cotação fixada para a compra, né? Você vendeu, mas você paga a cotação do dólar pela compra fixada pelo Banco Central. Tá? Então, no caso da compra aqui é 2,85, você multiplica o seu ganho pelo valor do dólar, que daria os 28.500, né, reais, e aí sim você calcula em cima desse daqui e paga o imposto. Então, a diferença do imposto, olha só, aqui nós teríamos, cadê? Lá em cima, só para a gente ver. Aqui nós teríamos pago 10.265,40 e no caso só do outro esquema, nós pagaríamos 4.000, ou seja, a diferença é muito grande, cara. É muito grande, tá? E a terceira opção aqui também tem a venda à prestação, tá? E eu não vou entrar em detalhe venda à prestação, mas você, se quiser, depois dá uma lida aí. A terceira opção, pessoal, que é essa que eu não vou falar, que é bens e direitos adquiridos em aplicações financeiras realizada com rendimentos auferidos originalmente parte em reais e parte em moeda estrangeira. Esse daqui é bem chato de se calcular, bem chato. Então a minha recomendação para você será, mandou dinheiro para lá, calcula o imposto auferido em originalmente moeda nacional, tá? Até você ganhar uma grana suficiente, mesmo que você pague mais imposto de renda, você ganhar uma grana suficiente, repatria aquele dinheiro que você enviou para lá, tá? E aí você faz o cálculo só do dinheiro originado em moeda estrangeira, tá certo? Que aí fica muito mais simples, beleza? Então é isso daí. Vamos para a próxima pergunta, que é a 623, beleza? Espero que tenha ficado claro isso daí. Tá? É complexo, é chato, mas é isso aí, cara. Tá? Então vamos lá para a pergunta. Vamos retornar ao sumário. 623 é a pergunta, pessoal.
623. Bom, 623, despesas que integram o custo de aquisição. Isso é importante para a gente saber, né? Então, quais são as despesas que podem integrar o custo de aquisição de bens e direitos? Tá? Então, podem integrar o custo de aquisição quando comprovados por documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de rendimentos do ano calendário e realização de despesas. Então, de bens imóveis, não interessa bens móveis aqui, ó, de bens móveis, bens ou direitos, tá? Então, esse aí nos interessa bem. Então, os dispêndios realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem, quando não transferidos o ônus ao adquirente, o adquirente é o cara que comprou de você, juros e demais acréscimos pagos no financiamento para aquisição de bens ou direitos, retífica de motor, etc. Isso aqui é tudo que compõe aí os custos para os bens e direitos. Então, o valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é deduzido do valor da alienação. E quando se tratar de venda ou de venda a prazo com deferimento da tributação, a dedução far-se-á sobre o valor da parcela do preço recebida no mês de pagamento da referida corretagem. Que chato. Bom, enfim, o importante aqui não a parcela de venda a prazo, mas sim a parcela da venda à vista. Ou seja, o valor da corretagem quando suportado pelo alienante. Alienante somos nós, né, quando a gente vende. Então, você vai incluir o preço da corretagem no valor do custo, certo? Então, você inclui no valor do custo, ou seja, quando você compra, você já inclui a corretagem, e quando você vende, você deduz a corretagem, tá certo? Então, na compra, você inclui o valor da corretagem, você pode até colocar o valor da corretagem total já, e aí, quando você vai fazer a venda, você só pega a parcela de venda do lucro ou prejuízo, né, no caso. Tá certo? E aqui tem a instrução normativa a que se refere, que é a 84. Beleza? Isso nós não chegamos na parte chata ainda, tá, pessoal? Ainda vai ter a parte chata. Beleza? Então, aí, pergunta 623, vamos lá na 631. Essa é a melhor para a gente. Então, aqui nos interessa mais. 631, 35, 34, 32, 31. Agora sim, pessoal. Essa é a melhor parte. A boa chegou agora, né, pessoal? É bem de pequeno valor. Então, o que se considera bem de pequeno valor para fins de exclusão do ganho de capital? Isso é muito importante para nós, tá? Muito importante. Então, considera-se bem de pequeno valor aquele decorrente da alienação de bens ou direitos, cujo preço unitário de alienação ou cessão no mês da sua efetivação seja igual ou inferior a, exceto no caso de alienação de moeda estrangeira mantida em espécie. Isso aqui só não vale para moeda estrangeira mantida em espécie, tá certo? Que fique bem dito. Então vamos lá. 20 mil reais no caso de alienação de ações negociadas em mercado de balcão. Inclusive no exterior, tá vendo? Inclusive lá no exterior, mercado de balcão é limita de 20 mil reais. Tá? Então você fez as vendas lá, converteu em moeda nacional. Se o total somar menos de 20 mil reais para venda no mercado de balcão, você até 20 mil não paga, acima de 20 mil paga. Então, seja 20 mil reais e já paga. Tá? E 2, 35 mil reais nos demais casos, inclusive nas alienações de ações negociadas em bolsa de valores no exterior. Inclusive, tá? Então, todos os casos, inclusive alienação de ações. Tá? Ele não fala os outros, mas é todos os outros casos, todos os outros casos. Então, eu vou assumir que isso daí, para mim, me isenta até 35 mil reais de pagar imposto de renda. Tá? Eu tenho que declarar, mas eu não vou pagar. Beleza? Então, lá no exterior. Aqui no Atenção, ele vai dar alguns exemplos aqui. Ó. Então, na determinação do limite, deve ser observado que, no caso da alienação de diversos bens ou direitos de mesma natureza, ou seja, mercadoria de futuros é um, bolsa de valores é outro, aplicações financeiras é outro. Então, são da mesma espécie, tá?
Mesma natureza. Deve ser considerado o valor do conjunto dos bens ou direitos alienados em um mesmo mês. Ou seja, se você totalizar no mesmo mês de negociação o valor de R$ 35.000 para zero, você não paga nada. Acima de R$ 35.000, ou seja, R$ 35.000 e um, já paga. Tá certo? Então aqui ele dá um exemplo. Deve ser considerado o valor do conjunto dos bens e direitos alienados em um mesmo mês. Tais como, aqui exemplo, tais como, tá? Automóveis, motocicletas, imóvel urbano ou terra nua, quadros e esculturas, ETFs, Exchange Traded Funds, e REITs, né? Real Estate Investment Trust, investimentos em bolsa de valores. Sendo ultrapassado esse limite, o ganho de capital deve ser apurado em relação a cada um dos bens. Ou seja, se você, vamos supor, no caso de ações, se você vendeu ações lá e o total passou do 35.000, então você vai ter que calcular o imposto sobre cada negociação. Tá bom? Isso serve para nós também no Mercadorias e Futuros. É que aqui ele não colocou, mas aborda tudo. Tá? E aqui fala outros casos também. Tá? Aqui está falando de sociedade conjugal, alienação de bens, direitos, condomínio e outras coisas. E aqui a lei onde se baseia isso daqui. Daqui, de perguntas, é isso. Tá? Eu não vou ler tudo que está escrito aqui nas instruções normativas. Eu falei que ia ler, mas não vou. Já está cansativo pra caramba. Está tudo baseado aqui. O perguntão é todo baseado nessas leis aqui. Eu coloquei aqui as instruções normativas que mais demonstram aí o que a gente precisa saber para a declaração do nosso imposto de renda. Tá? É importante você saber os seus deveres e os seus direitos, tá? Para quando você, de repente, cair numa malha fina, você imprime todas essas paradas aqui, grifa o que você acha que é necessário e leva. Tá bom? Tem bastante coisa aqui. Que mais? Na parte prática vai ser bem mais tranquilo. Tá? Eu já cansei aqui de todas essas leituras que eu fiz aqui. Tentei dar a melhor interpretação possível. Tá? E então você aí faz o seu trabalho também. Beleza? Uma última coisa que eu queria falar. Você ganha o dinheiro e não repatria, você é obrigado a pagar. Tá? Já falei isso lá no começo. Então não se esqueçam disso. Ganhou dinheiro lá fora, paga a porra do imposto. Beleza? Paga a porra do imposto. Eles têm um acordo de reciprocidade tributária, tá? E vão saber quanto você ganhou ou deixou de ganhar. E você vai se fuder se você não pagar imposto de renda, porque não pagar imposto de renda dá cana. E não vai nessa dos gurus que falam, se você não repatriar o dinheiro, você não paga imposto. Caralho que não paga. Paga imposto sim, a gente já viu lá no perguntão, falando lá. Dinheiros repatriados ou não pagam imposto, tá certo? Então não esqueça disso. Cara, o próximo vídeo vai ser mais tranquilo, tá? Esse já foi cansativo, mas foi uma coisa necessária, tá bom? Faz o esquema das blogueirinhas aí nessa porra, meu. Você já sabe qual que é. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha aquela porra toda lá que as blogueirinhas falam. Faz aí, cara, eu também falo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Por enquanto é só. Tchau.